reposa sobre cada um de vocês, meus preciosos irmãos, preciosas irmãs, que Deus continua te conduzindo, que Deus continua dando para você entendimento, conhecimento, porque Oséia disse: meu povo foi destruído porque faltou o conhecimento. E um do conhecimento que nós temos que conhecer é conhecer quem é Jesus. Isso é o irmão Branham disse. A maior coisa é conhecer quem é Jesus. Hoje que você conhece quem é Jesus, você vai conhecer o seu batismo, que é em nome do Senhor Jesus Cristo, é o verdadeiro batismo. Você tem que usar o nome dele. Você usa o nome dele para todas as coisas. Você não usa o nome dele para orar. Você não usa o nome dele para pedir bênção. Você não usa o nome dele para abrir a igreja, para fechar a igreja. Por que você não usa para batizar? Por quê? Para batizar você não usa. Tem um lugar aí que você não usa o nome de Jesus. É no seu batismo. Ali está Pai, Filho e Espírito Santo. E Pai não é nome. Filho não é nome. Espírito Santo não é nome. E ele mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nome. Então procura o nome e usa o nome, que ele mandou usar o nome. Então tem uma coisa na sua vida que você não usa o nome do Senhor Jesus Cristo. Que você nega o nome dele. É no seu batismo. E é justamente no seu batismo que o nome de Jesus Cristo tinha que ser invocado. Porque ele disse: todo aquele que o meu nome foi invocado será salvo. Todo aquele que o meu nome foi invocado será salvo. E o nome dele é Senhor Jesus Cristo. Atos 2:38. Pedro batizou quase 3.000 almas em nome do Senhor Jesus Cristo. Só lê Atos, capítulo 2, verso 38. O apóstolo Paulo disse: Pedro disse: arrependei vós, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para remissão do pecado. Porque o nome de Jesus também é para remissão, é para remir. Trazer você de volta para a família, remir você para a família. Porque você está fora da família de Deus. Mas quando você é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, você é remido à família, você volta à família. Por isso que é para remissão. Remissão é trazer de volta. Para trazer você de volta à família, só vem pelo nome. Por isso que Jesus disse: toda a família no céu e na terra, ela leva meu nome. Toda a família no céu e na terra, ela leva meu nome. Então, se você pertence à família de Deus, você tem que ter o nome do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã. Não adianta ser teimoso, não adianta ser teimosa. Teimosia não vem de Deus. Seja humilde e reconheça que o seu batismo está errado. Reconheça e procura reconhecer enquanto tem tempo, porque dias virão que não tem mais tempo, porque Salomão disse: tem tempo para tudo. Tem tempo de rir, tem tempo de chorar, tem tempo de esparramar pedra, tem tempo de juntar pedra, tem tempo para tudo. Então chegou o tempo de nós ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. As traduções deixadas por determinada igreja, que nós temos que ser batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não entendendo a ordem de Jesus, São Mateus 28:19, que Jesus manda batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali é uma ordem que ele está dando. Ele não está batizando, ele está dando uma ordem. E o discípulo obedeceu a ordem.
Ele está mandando usar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os discípulos foi e batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 2,38, Atos 8,16, Felipe batizando o povo de Samaria, em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 19, verso 5, o apóstolo Paulo rebatizando de novo os discípulos de João, porque João só batizava para arrependimento, os apóstolos batizavam para remissão do pecado. Mudou para arrependimento, para remissão. Por que João não batizava para remissão? Porque o cordeiro ainda não estava morto. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Então João não podia batizar por remissão, porque o cordeiro estava vivo. Depois que o cordeiro foi morto no Calvário, entra os discípulos batizando em nome de quem? Em nome daquele que morreu por nós. Nome daquele que morreu por nós, Senhor Jesus Cristo, para a remissão do pecado, porque agora já tinha o sangue derramado. E Deus não é de brincadeira. Deus não é de brincadeira, não. Se nós não levamos as coisas de Deus a sério, não vai pensar que nós vai subindo para o céu de qualquer jeito, que não sobe, não. Se nós não obedecer a Deus, não levar as coisas de Deus a sério, porque o apóstolo Paulo disse, Deus não é de confusão, e nem seu povo é de confusão. Você vai encontrar 1 Coríntios 14:34, que o apóstolo Paulo disse, as mulheres não falem na igreja, porque é vergonhoso a mulher falar, que fica em silêncio, como ordena a lei. O que a lei ordena? A lei ordenava que era só sumo sacerdote que podia levar a arca, não tinha mulher levando a arca aponta para a palavra. Quando passou o Jordão, foi 4 levíticos, homem, que levou a arca, era homem, não era mulher, era homem. Até que Davi foi buscar a arca puxado por vaca, Uzá morreu. Por que Uzá morreu? Porque ele foi segurar a arca que estava caindo, o boi tropeçando, a arca caindo. Uzá foi segurar, e Uzá não era levítico. Se ele era levítico, não morria, porque o levítico podia segurar a arca. Ele não era levítico, ele morreu. Então era homem que carregava, porque aí Davi procurou o profeta Natã e falou para ele, por que eu estou trazendo a arca e Uzá morreu? O boi tropeçou, está dando problema, boi tropeçando, Uzá morrendo. A arca não é uma bênção, mas está morrendo gente. Aí o profeta falou para ele, que você está trazendo com um veículo errado, Davi. Você está trazendo puxado por vaca. Mas o filisteu também trouxe ela por vaca. O filisteu não são ensinados, são pagãos. Deus leva ignorância, Deus não leva a ignorância, Deus não olha para a ignorância. Como disse Paulo, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. E os filisteus é ignorante sobre a palavra de Deus. Sobre a palavra de Deus, eles são ignorantes. Então ele veio por vaca, Deus tolerou, porque eles não são ensinados. Mas nós, Israel, é ensinado, Davi. Nós, Israel, tem Moisés, que Deus deu para ensinar para nós somos ensinados, nós não podemos errar. Nós não podemos errar, porque se nós errar, Deus bate. Agora, os pagãos, eles não têm conhecimento, então Deus também não pode exigir nada, porque aquele a quem muito dá, muito exigirá. Agora, se Deus não dá nada, não exige nada. Agora, nós somos ensinados, Davi, que é o Levítico que traz a arca. Está lá no livro de Êxodo, Levítico, está tudo lá. Aí Davi pegou os Levíticos e ponhou a arca no ombro dos 4 Levíticos, aí tudo era festa, tudo foi festa, tudo foi dança. Por quê que deu certo? Porque o veículo, onde estava o erro? No veículo. Agora, na Bíblia Sagrada, o único que Deus usou para falar com o profeta foi uma besta. Quando Balaão estava
indo, como habita lá, amaldiçoar Israel, ele montou na sua besta. E a besta falou com ele. A besta conversou com Balaão. A besta falou: eu não sou sempre no teu serviço, tá? Eu não levo você onde você quer, você leva. Então por que você está batendo em mim? A besta conversando com Balaão. Aí para os falsos profetas, mulher pode pregar. Porque a besta pregou para Balaão, mas ele era falso. Mas para Moisés era Deus. Você compara Balaão e Moisés, os dois eram profetas. Para um, Deus que falava com ele através da coluna de fogo, através da nuvem. Para Balaão era uma besta, era mulher. Então a mulher pode pregar? Para os falsos pode, para os balaonitas pode. Mulher pode pregar para balaonita sim. Balaonita que ama dinheiro, que é comprado por dinheiro, que prega a Deus por dinheiro, é mulher mesmo que tem que pregar para ele. É mulher mesmo, que nem lá em Balaão. Não pode falhar a Bíblia, irmão. A Bíblia não pode falhar. Se Deus usou uma jumenta para falar com Balaão, ele vai usar a mulher de novo para falar com os falsos profetas. Ô, irmão, é Bíblia, não pode fugir. Agora, para Moisés, Deus falava através da coluna de fogo. Deus falava através da nuvem. Você viu que diferença? Do falso e verdadeiro? Para o falso é uma coisa, para o verdadeiro é outra. Para o verdadeiro é outra. Então, assim era e assim é. Porque Salomão, o homem mais sábio que nós tivemos na terra, é Salomão. Nós não vamos falar de Jesus, que Jesus é Deus. Mas falando de homem, Salomão foi o homem mais sábio. E Salomão é ele que vem nós trazendo esses certos conhecimentos aí que nós devia parar para meditar nele. Podia parar para pôr ele em prática na nossa vida, porque a Bíblia ela é simplesmente um papel, mas uma vez que ela está em prática, ela é vida. Ela tem que ser colocada em prática. São Tiago diz: se nós só for ouvinte e não praticante, logo nós esquecemos de nós. Nós esquece até que nós é crente. Nós esquece até que nós é cristão, que nós somos seguidores. Nós esquece que nós temos uma mensagem do profeta que Deus mandou para nós. Esquece. Por que esquece? Porque ouve e não pratica. E o irmão Branham vem e fala assim: viver um sermão é melhor do que pregar um sermão. Qual é que é as coisas maiores que Deus tem? É quem prega ou quem vive? É quem vive. Então, a mulher que vive, ela prega o evangelho com a sua vida. Eu sei que o irmão está falando assim, mas a mulher samaritana foi falar com o samaritano. Ela não foi pregar, ela foi testificar. Está bem claro na Bíblia. Ela foi testemunhar que o homem que está lá no poço era o Messias, porque contou toda a vida dela. Aí eles vieram ter com Jesus e acabaram aceitando. Aí falou: não é pelo que a mulher disse, já é pelo que nós tenho ouvido de ti, que nós cremos que tu é o Messias. Mas ela foi testificar. Agora, Maria, quando viu Jesus ressuscitado, ela foi anunciar para os discípulos. Ela foi anunciar: olha, ele ressuscitou. Anunciar é uma coisa, testemunhar é outra coisa, profetizar é outra coisa. Agora, ensinar é para homem, irmão. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 11. Marca aí. 1 Timóteo 2, 11. Não permito que a mulher ensina, nem tenha autoridade sobre teu marido. Porque primeiro foi Eva que caiu, depois foi Adão. Aí ele vai em Eva. O pastor Paulo vai em Eva. Então, ele fala: não permito que a mulher ensine. Agora eu pergunto: é Paulo ou é o Espírito Santo que está falando através de Paulo? Claro que é o Espírito Santo. Porque eu não creio que nenhum desses homens que escreveu a Bíblia, que são 40 homens, nenhum deles falou nada. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, Deus usava eles eram um instrumento.
como é uma caneta na sua mão. Você escreve uma carta, foi você ou foi a caneta que escreveu? Quem escreveu foi a caneta, mas quem deu inspiração? Não foi você? Então é o que Noé. Noé é caneta na mão de Deus. Noé é caneta, os profetas foram a caneta na mão de Deus. Eles escreveram, mas quem é que estava manejando? Quem é que estava controlando essa caneta? A caneta sozinha não escreve. Tem que ter uma mão para manejar ela. Então nenhum homem é nada sem Deus. Nenhum homem escreveu a Bíblia. Quem escreveu foi Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus. Está lá no livro ao Timóteo. O apóstolo Paulo escreve ao Timóteo. Não sei se é 1 Timóteo 3 ou 2 Timóteo 3. Eu sei que é capítulo 3. Toda a escritura é inspirada por Deus. Então esses homens foram instrumento na mão de Deus. Eles foram uma caneta na mão de Deus. Como está sendo esse microfone, esse celular, está sendo uma ferramenta, mas quem está falando é eu. Eles estão sendo ferramenta que eu estou usando. Assim é nós. Nós somos ferramenta na mão de Deus. Nós somos ferramenta, mas quem fala é Deus. É Deus que traz a inspiração, Deus que traz a unção. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 11. Não permite que a mulher ensine, nem tenha autoridade sobre o seu marido. Se ela não pode ter autoridade sobre o marido dela, ela pode ter autoridade sobre o marido de outra. Sobre o marido de outra ela pode. Se ela não pode ter nem sobre o dela. E pregação é autoridade, irmão. Pregação é autoridade. Pregação é púlpito. Pregação é púlpito. Ah, mas nós temos a Débora, que ela profetizou. A Débora profetizava debaixo de uma árvore. Nem no púlpito era. Debaixo de uma árvore. E a Débora profetizava. Ela não pregava, ela profetizava. Filipe tinha 7 filhas que era profetisa. Profetizar a mulher pode. Profetizar que a mulher vai dar à luz um filho. Profetizar que vai chover, profetizar que vai ter um temporal que está vindo, ela pode profetizar. Isso não é pregar, é profetizar. É prever coisa que vai acontecer. Não tem nada a ver com pregação. Pregação é autoridade, pregação é falar para o homem que não deve fumar, não deve beber, não deve adulterar. Isso é pregação, é autoridade. É determinar as coisas. Agora vai para Pedro. Pedro, eu creio que é capítulo 3, verso 1. Eu não sei, acho que é 1 Pedro. 3, 1. Se a mulher, semelhantemente, vós, mulher, se tiver algum marido que não é crente, que ele seja ganho, sem palavra, somente com o vosso porte, com o seu comportamento. O apóstolo Paulo manda a mulher pregar para o marido com comportamento. Deixa ele ver o seu comportamento cristão, que ele se converte. Porque para mim, irmão, o maior pregador é aquele que vive. Não é aquele que fala. É aquele que vive. Por isso que o irmão Branham disse, é melhor viver um sermão do que pregar um sermão. Quem é o maior? É o pregador ou é aquele que vive a pregação? Claro que é aquele que vive. Porque o pregador pode pregar o evangelho e morrer para o inferno. Não quer dizer que ele é pregador, que ele está salvo. O irmão Branham que fala isso. Eu não sou salvo por ser pastor. Eu sou salvo por obedecer. Ou sou salvo por obedecer. Não é porque é pastor que é salvo, não. O irmão Branham que disse isso, não é eu. Ele fala assim, eu não sou salvo por ser pastor. Eu não sou salvo por ser pastor. Não, não. A salvação vem por fé. A tua fé te salvou. Tua fé te salvou. Tua fé te curou. Pela fé nós somos salvos. Mediante a graça do Senhor Jesus Cristo. Pela fé somos salvos. Então quem salva nós é a fé. Nós temos que ter fé em Deus. E não é fé híbrida, não. É fé como grão de mostarda. Grão de mostarda não é porque é pequena, não. Querem muito ensino.
porque é fé pequena. Não, porque é fé sem mistura. Porque o único grão que não aceita ser enxertado, a única árvore que não aceita enxerto é a árvore da mostarda. Ela não aceita enxerto. Por isso que tem que ter fé como um grão de mostarda, que não aceita enxerto, que não aceita outra fé junto, fé pura. Porque tem pessoa que crê em Deus, mas crê num santo, crê em santa tal, santo tal, santa tal. Está misturado, ele com santa. Ele com santa. Agora o outro fala, é a Maria que fala por nós no céu. A Maria, São João 2, na transformação da água para o vinho, Maria estava envolvida ali. Ela falou para Jesus, falta o vinho. Jesus falou para ela, mulher, o que eu tenho contigo? Jesus falou para ela, mulher, o que eu tenho contigo? Se Jesus não tinha nada com Maria, nós que é que não tem. Se ele passou por ela para nascer, ele falou, mulher, o que eu tenho contigo? E nós, o que nós temos com Maria? Nós temos somente de elogiar ela, é lógico, elogiar ela e agradecer a Deus por ter Maria para trazer Jesus para nós, amém? Graças a Deus que Maria se conservou e por isso trouxe Jesus. Mas ela não é Deus, ela não é Deus. A Maria não intercede por nós não, porque o apóstolo Paulo diz assim, só há um que intercede por nós, Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo corta tudo isso. Só tem um mediador entre nós e Jesus. Jacó também só tinha um mediador entre ele e seus filhos, José. José era o mediador, até que seu irmão vendeu ele por causa disso. Só há um mediador. Agora Pedro fala assim, semelhante vós, mulheres, se vocês tiverem algum marido que não seja crente, que ele seja ganho sem palavra, mas pelo seu comportamento. Eu creio que é 1 Pedro 3:1 ou 2 Pedro 3:1, mas eu creio que é 1 Pedro 3:1. Agora vamos em Gênesis, capítulo 3, verso 16. Gênesis. Quando Deus veio conversar com Eva, ele falou, Eva, por você dar ouvido pela serpente, tua dor será multiplicada, e o teu desejo é para o seu marido, e ele te governará. E ele te governará. Isso já nasceu ali, na queda, quando a Eva caiu, que Deus veio conversar com ela. Ele falou para ela, o seu desejo é para o seu marido. Agora tem mulher que o desejo dela é para outro homem, né? Deixa o marido e vai dar o desejo dela para outro homem. E Jesus falou, o seu desejo é para o seu marido. O seu desejo é para o seu marido, não é para outro, não. Isso, e ele te governará. E ele é o seu governo. Agora, como a mulher vai subir no púlpito para pregar, está governando a igreja, irmão. Ô, irmão, vamos ter misericórdia da nossa alma. Pelo menos isso. Como disse o ladrão da direita e da esquerda, você não teme, homem algum devia temer pelo menos Deus. O ladrão da esquerda e da direita falou para da esquerda, você devia temer Deus. Já que não teme ninguém, não teme o pai, não teme patrão, não teme ninguém, vive uma vida sorta, pelo menos Deus você devia temer. Pelo menos Deus. Porque Paulo disse em 1 Timóteo, ali no livro aos Romanos, primeiro capítulo dos Romanos, carta aos Romanos, capítulo 1, capítulo 2, quem que era o capítulo 1? O apóstolo Paulo, Deus abandonou para eles fazer o que querem. Tem pessoa que é abandonada por Deus. E nós temos cuidado, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo. Nós temos que tomar cuidado, porque conforme o que nós faz, Deus abandona. Deus abandona. Ele abandonou Saul. Ele abandonou Saul. E falou para Samuel não ter dó de Saul.
Ainda falou mais para Samuel, não tenha dó dele. Pediu para não ter dó dele, ele está abandonado. Ele não vou tirar a salvação dele, ele é salvo. Ele não vai perder a salvação, mas eu não vou mais conversar com ele. Nem por Urim e Tumim, que hoje é o Antigo e o Novo Testamento, que é o Urim e Tumim, é o Antigo e o Novo Testamento hoje. O Mombrana é que ensina assim. Nem através de profeta, que era Samuel, e nem através de sonho, nem sonho para o rei Saul eu vou dar. E eu não quero nada com o rei Saul. E dali para lá nós encontramos o rei Saul, um homem revoltado, um homem assassino, matou não sei quantos sacerdotes por dar comida para Davi, se tornou um homem mesmo carrasco. Mas Deus já tinha abandonado ele, nós temos que prestar atenção nisso. Que Deus tinha abandonado ele. O Mombrana diz que ele foi salvo quando ele esteve na casa, no rancho dos profetas. Ele chamava rancho dos profetas. E Saul entrou no rancho dos profetas, isso foi antes dele se tornar um homem revoltado. E ele profetizou junto com os profetas. E ali, o Mombrana disse, ele foi salvo ali. Mas depois Deus se aborreceu dele, porque o que Deus mandava Saul fazer, Saul não fazia. Deus mandou ele esperar Samuel para oferecer o sacrifício, e Samuel atrasou 7 dias, mostrando as 7 eras da igreja. 7 dias Samuel atrasou, mostrando as 7 eras da igreja. E quando Samuel chegou, o sacrifício já estava oferecido. E Samuel falou, Saul, você não podia oferecer sacrifício, porque você é rei, você não é sacerdote. É só o sacerdote que pode oferecer. E você errou. Você devia esperar eu chegar. Mas o povo estava esparramando. Não importa, espera eu chegar. Mas o inimigo estava avançando. Deixa o inimigo que avança, mas não faça coisa errada. Porque o inimigo está avançando, o povo está esparramando, a pessoa está indo embora da igreja, a pessoa está saindo da igreja, você vai fazer coisa errada. Por causa disso? Não, permaneça fazendo o que é certo. Permaneça no seu posto de dever. Você não é sacerdote. Você é rei. Por que você veio oferecer sacrifício? É o que você demorava. Mas espera, eu estava demorando para testar você mesmo. A demora para testar você. É a mesma coisa Jesus. Se ele está demorando para vir, é para testar nós, para ver se nós permanecemos na mensagem ou não. Porque muitas vezes nós podemos fazer que nem o rei Saul. Jesus está custando para vir, eu vou para o mundo, eu vou embora, vou ficar em casa. Jesus está custando. O rei Saul fez isso. Não teve paciência para esperar Samuel chegar. E por não ter paciência, ele foi rejeitado por Deus, porque ele estava fazendo coisa que não era para ele fazer. Ele estava fazendo uma coisa boa, hein? Ele estava oferecendo sacrifício para Deus. É uma coisa ótima. Mas só que ele não era o homem certo. Ele não era o homem indicado para aquilo. Ele foi levantado o rei de Israel, não o sacerdote. Aí Deus deu um segundo teste para ele. Porque o Mombrana disse, o apóstolo Paulo disse, que Deus, ele testa tudo aquele que ele recebe como filho. Está lá no livro aos Hebreus, é o apóstolo Paulo falando, que Deus prova todo aquele que ele recebe como filho. Se você está sem prova, porque você é bastardo. Sabe quem é bastardo? Quem não tem pai. E sabe quem não tem pai? Quem não é batizado em nome de Jesus Cristo, porque não tem nome. Você não tem nome. E o nome que você tem que ter é o nome de Jesus. Se você é esposa de Jesus, você leva o nome do esposo. Porque a esposa leva o nome do esposo, irmão. E se você está casado com Jesus, espiritualmente falando, porque fisicamente nós vai casar no ar, mas espiritualmente casando, nós já está casado. Espiritualmente falando, nós já está casado.
Nós não estamos casados ainda naturalmente, porque o nosso corpo não foi transformado. E ele não vai casar com esse corpo híbrido. Ele não vai casar com esse corpo híbrido. Ele tem que casar com o corpo transformado, glorificado, como é o dele. Como é o dele, é o nosso. Porque se ele casa com nós nesse corpo, é julgo desigual. O sol, a luz casando com as trevas. Porque esse corpo nosso é treva. Esse corpo nosso é treva. Quem é luz é a nossa alma. A nossa alma que é a luz. Mas o corpo é treva. E o espírito é sombra. O espírito está na sombra. Por isso que a Bíblia diz que Deus ia fazer sombra sobre Maria. Querendo dizer que o Espírito Santo ia descer sobre ela. E Deus chama o Espírito Santo de sombra. Deus chama o Espírito Santo de sombra. Porque o nosso espírito é sombra. Porque a luz é a alma. A luz é a alma. E o nosso corpo é treva. É luz, sombra e treva. Nós somos divididos nessas três partes. Luz, sombra e treva. Nós somos divididos assim. Agora o que Deus fala para Eva? Deus falando com Eva. O teu desejo é para o teu marido. Não é para o vizinho não, hein? Não é para o patrão não. O teu desejo é para o teu marido. E ele te governará. E ali que o apóstolo Paulo foi. Em 1 Timóteo 2,11, o apóstolo Paulo vai lá em Gênesis 16, em Gênesis 3,16. O apóstolo Paulo vai lá. E o apóstolo Paulo fala assim: não permite que a mulher ensine, nem tenha autoridade sobre o seu marido. Porque aí ele fala, Eva caiu, Adão não caiu. Aí o apóstolo Paulo volta lá, em Gênesis 3,16. É ali que o apóstolo Paulo tem a sua partida de falar para a mulher que ela não deve ser pastora. E depois o apóstolo Paulo disse que Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem. O homem é a cabeça da mulher. Você ensina a Deus? Você não ensina, porque ele é a tua cabeça. Você ensina Jesus? Você ensina Jesus? Como que você vai ensinar a Jesus? Ele é a tua cabeça. E você é a cabeça da sua mulher. E como a sua mulher vai ensinar você? Você já viu o corpo ensinar a cabeça? Aonde está o cérebro? Aonde que está o cérebro? Que dá ordem para todo o corpo? Não está na cabeça? Não está no corpo. Como que o corpo pode ensinar a cabeça? Isso aí é coisa monstruosa. Isso daí é monstro. Isso aí é monstro. Isso aí são pessoas que não têm temor. São pessoas que não têm nada a ver com a salvação. São pessoas que não foi chamada para a vida eterna. São pessoas que estão lá em Romanos capítulo 1. Deus abandonou para fazer o que querem. São pessoas abandonadas por Deus. Por isso que eles fazem o que querem. Ele ensina o que eles querem. Ele tira da Bíblia, ele acrescenta a Bíblia. Ele não tem temor. Ele não tem temor nenhum com a Bíblia. Não tem temor. O apóstolo Paulo fala bem claro: ainda que venha um anjo do céu pregando um evangelho que eu não preguei, seja amaldiçoado, seja anátema. Anátema é amaldiçoado. Se alguém vem pregando um evangelho que eu não preguei, que seja amaldiçoado, seja anátema. Ainda que seja um anjo do céu, se ele vem pregando um evangelho que eu não preguei, seja anátema. E tem muitas pessoas aí pregando evangelho que o apóstolo Paulo não pregou. Pelo contrário, são contra Paulo. Sendo contra Paulo, você está contra Deus. Porque Jesus disse: aquele que aceita meu enviado, a mim me aceita. Aquele que rejeita meu enviado, a mim me rejeita. Você está rejeitado não porque você rejeitou a Deus. Você não rejeita Deus. Você rejeita aquele que Deus envia. Por isso que a Ruth falou para Noemi: teu Deus é meu Deus, teu povo é meu povo. Teu povo é meu povo. Aonde tu morrer, morrerei eu. Aonde tu for sepultada, serei eu.
A Noemi falou para a Ruth. A Ruth falou para Noemi. E o Mambana disse que Noemi aponta por 144 mil. E o Mambana disse isso. E Obed aponta para Jesus. Que a Ruth deu à luz Obed e devolveu para Noemi, que nós vamos devolver Jesus para os 144 mil quando nós for embora. Nós vamos devolver ele para ele, porque é deles. E eles vão falar que feridas são essas que na tua mão. Ele fala, fui ferido na casa do meu amigo. E todos eles chorarão. Aí eles vão reconhecer, que hoje eles não reconhecem. Mas Moisés e Elias vai vir aí para fazer ele reconhecer que Jesus era o Messias. Que até agora não reconhece, mas vão reconhecer. Que Deus te abençoe, irmão. Tenha uma boa tarde. Mas toma cuidado com o que fala. Toma cuidado com esse negócio de ficar em casa, dia de culto. Que querer fazer o que quer. Toma cuidado de não deixar Deus te governar. Você quer governar você. Você quer determinar o que você faz e o que você não faz. Lembra bem que Deus fala para ela, o teu desejo é para o teu marido, e ele te governará. Agora, se Jesus é o teu marido, espiritualmente falando, o teu desejo é para ele, e ele te governará. Espiritualmente falando, na área espiritual, porque tem a área comum, que a nossa área humana, é a mesma lei para nós, é a mesma lei no espiritual. Agora, a pessoa é ela que escolhe o que faz. Se ela quer ir na igreja, ela vai. Se ela não quer ir, ela não vai. Ela que determina o que faz. Não é Deus que determina você. Não é Deus que governa você. Você faz a sua vontade ou você faz a vontade de Deus? Conforme Jesus orou, Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Passa de mim esse cálice, quer dizer, o Calvário, passa de mim. Não quero ir no Calvário, eu não quero ir. Passa de mim esse cálice. Deus nem deu resposta. E aí ele falou assim, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Mas hoje não é a vontade de Deus que está prevalecendo, é a nossa. É o que nós fazemos o que nós quer, nós vai onde nós quer. Nós vai na igreja o dia que nós quer, o dia que nós não quer, nós não vai. Não é aquele compromisso, aquela coisa séria, ou vida ou morte, que nem a Noemi, a Esther. A Esther falou para o seu tio, eu vou na presença de Assuero, eu vivo ou eu morro. Ou eu vivo e eu morro. Se ele erguer a varinha, o cetro, eu vivo. Se ele abaixar, eu morro. Mas eu vou entrar na presença dele, porque ele não me chamou, eu vou entrar sem ser chamado. Ou eu vivo ou eu morro, mas eu vou na presença dele. É isso que é a atitude do cristão, ou vida ou morte, mas é Jesus. Nosso desejo, nossa vida terrestre tem que ser jogada fora, e a vida de Jesus tem que tomar posse em nós. Viver sob a vontade perfeita de Deus, não a permissiva, que era em Balaão, a vontade perfeita de Deus, fazendo o que Deus quer, ser crucificado com Cristo, como o apóstolo Paulo disse, eu estou crucificado com Cristo, eu sou prisioneiro de Jesus. Prisioneiro não faz o que quer, prisioneiro faz aquilo que o seu Senhor quer. Agora, se você está livre, vai aonde quer, toma a posição que quer, então você mesmo é que determina você. Então aonde fica Deus? Como seu Deus, como seu governante, como seu líder, como seu pastor, aonde fica Deus? Aonde fica? Que é você que decide tudo? Não é você não, é Deus que tomou posse da sua vida. Não faça a minha vontade, Jesus disse, mas faça a tua. E a vontade de Deus era que ele fosse crucificado. E assim ele foi, porque ele estava na vontade de Deus. Na vontade de Deus era a cruz. A vontade de Deus era sacrifício. A vontade de Deus era ser punido. Na vontade de Deus, a Bíblia diz que Deus derramou toda a ira dele sobre Jesus. Deus derramou toda a ira dele sobre Jesus. Porque Jesus falou, seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus negou ele, mas deu
liberdade para Deus trabalhar na vida dele. Você está dando liberdade para Deus? Você está crucificando a sua vontade e deixando a Deus livre? Tem que tomar cuidado, irmão. Tem que tomar cuidado. Às vezes nós pensamos que nós é cristão, nós não é. Nós é rebelde. Nós é rebelde. Nós estamos incluídos em Romanos capítulo 1. Deus abandonou para fazer o que queres. Se a pessoa ser abandonada por Deus, não brinca com Deus não, que Deus abandona, hein? Ele abandonou Israel. Ele abandonou Israel. Israel foi levado cativo a toda a nação. Nero, Hitler, todos mataram Israel, porque Deus entregou Israel. Agora que Deus vai buscar 144 mil, mas depois que tirar nós. Deus entregou Israel. Olha que Israel sofreu aí nas nações, hein? Israel sofreu. Toma cuidado com Deus. Toma cuidado com Deus. Deus é amor, mas Deus também é juízo. Ele falou: a mim pertence a ira. Não irai de ninguém, não vingai de ninguém. Ele fala, porque a mim pertence a ira. Toma cuidado com Deus. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa tarde. Vamos para a pergunta da tarde, então. Do irmão Israel da Costa, ele pergunta: pode falar sobre Êxodo 20, versículo 20. O verso 20 e verso 8. 8. Capítulo 20, verso 8. Capítulo 20, verso 8. Lembrai-te do dia do sábado para o sacrificar. Lembrai-te do dia de sábado para sacrificar. Irmão, o sábado é um tipo. O sábado é sombra. Como o cordeiro era a sombra de Jesus, quando Jesus morreu, não mataram mais cordeiro, porque o cordeiro era a sombra de Jesus. A pomba era a sombra do Espírito Santo. Todos os animais que morriam no altar eram a sombra de Jesus. Quando Jesus chegou, cancelou os sacrifícios dos animais, porque agora nós temos de Jesus. Assim também o Espírito Santo é o sábado. O Espírito Santo é nosso descanso. Quando o Espírito Santo entra, acabou o dia. Nós descansa todo dia, não um dia por semana. Nós descansa todo dia no Espírito Santo. Toda hora, 24 horas por dia, nós descansa no Espírito Santo, porque Ele é o nosso sábado. Está lá em Colossenses escrito isso. Lá em Colossenses. Não sei se é o capítulo 2 de Colossenses. O apóstolo Paulo diz: lua nova, sábado. Tudo isso foi sombra de Jesus. E o apóstolo Paulo também fala aos hebreus: tudo que estava na lei foi sombra de Jesus Cristo. Toda sombra, irmão. Existe sombra, existe a árvore. Quando você está na árvore, você sai da sombra. Você sai da sombra. Você come a sombra do frango, você come o frango. Você come a sombra do frango, você come o frango. Você come a sombra do pé de maçã, você come a maçã. O sábado é sombra. Quando o Espírito Santo veio, ele tomou o lugar do sábado, como Jesus tomou o lugar do sacrifício. Por isso que o Espírito Santo veio como nosso descanso. E nós descansamos no Espírito Santo. Aquela multidão que estava lá no céu, que o irmão Brana viu, que todos eles gritavam: precioso, irmão Brana. Aí o irmão Brana falou: são todos Brana? Falou: não, são todos seus convertidos. Essa é outra coisa que tem que ser consertada, viu, irmão? Falar que nós somos branita, falar que nós tem que usar o nome do irmão Brana. O anjo falou para o irmão Brana: eles não são Brana, não. O anjo falou para o irmão Brana, lá no paraíso: eles não são Brana, não. Eles são o seu convertido. O irmão Brana perguntou: são todos Brana? Eu falei: não, são teu convertido. Aí ele falou assim, o irmão Brana: tu serás julgado primeiro. Ele falou assim: eu quero ver Jesus. Aí o anjo falou assim: primeiro tu terá que ser julgado para depois ver Jesus. Aí ele falou assim: e se você passar, o seu povo passa você. Eu falei assim: mas se Paulo passar, eu passo também, porque eu preguei o mesmo evangelho que Paulo pregou.
A multidão gritou unanimemente: nisso nós estamos descansados. Não é no sábado. Isso nós estamos descansados. Descansado no quê? Descansado na palavra. Descansado no Espírito Santo. O sábado, irmão, é tipo do Espírito Santo. Está lá em Colossenses. Não vai lutar com a Bíblia, não, irmão. Não luta com a Bíblia, não. Nega você mesmo, mas não nega Jesus. Aquele que não negar a si mesmo não é digno de mim. Alguém tem que ser negado, irmão. Ou você nega você, ou você nega a Bíblia. Nega você. Sai de cena. Sai de cena com suas ideias, sua opinião. Saia de cena. Deixa Deus passar. Deixa Deus trabalhar, irmão. O sábado é sombra do Espírito Santo. Por isso que Jesus diz: venha a mim todo que está cansado. Ele mandou ir no sábado. Convidou para vir a ele. Venha a mim todo que está cansado, que eu acharei descanso para a vossa alma. E no outro lugar ele falou assim: eu sou Senhor do sábado. Se ele é Senhor do sábado, ele é Senhor da sombra. Porque ele estava falando que o sábado é sombra. Então, irmão, tem que tomar cuidado com as coisas que apontam para Jesus, que quando Jesus saiu, aquilo saiu de cena, ele entrou, é coisa que estava apontando para ele, fazendo um tipo dele. Então nós temos que tomar cuidado, porque agora nós estamos na árvore da vida, nós não estamos mais na sombra da árvore, nós estamos na árvore. E se nós estamos na árvore, nós estamos comendo fruto, porque sombra não tem fruto. Amém? Vamos para o Espírito de oração então, da tarde, começando com o irmão Erotides Borges. Ele pede oração em seu favor, pois está na sua casa com Covid e precisa de oração por saúde. O irmão Oliveira Marcelo, mais o Espírito Santo, oração aos seus queridos irmãos na fé, oração ao seu pastor Verbo Cordeiro e sua família. Joel William pede oração ao seu favor e sua família. A irmã Dirce pede oração à sua família e seu favor. Benedita Nitz pede oração ao seu favor e família. William Pinheiro pede oração à sua família e seu lar. O irmão Israel da Costa pede oração ao seu favor e sua família. O irmão Aristides Borges. O irmão Borges, fala mais Borges, tem mais facilidade de chamar de Borges. Irmão Borges, aí dos Estados Unidos. Eu estava olhando no celular, irmão Borges, hoje cedo estava vendo você dar a notícia que você foi acometido aí por esse vírus aí. Mas tenha fé, irmão. Eu também fui e meu pulmão chegou a 80% cometido pelo coronavírus. 80%. Só tinha 20% que não estava ainda cometido. Mas pela graça de Deus, Deus recuperou. E aqui estou. Então, nós temos um Deus que luta por nós. Nós não estamos romano abandonados por Deus para fazer o que nós queremos. Nós estamos, irmão, no Calvário com Jesus. Nós estamos no Calvário com Jesus. E então para nós é diferente. Para nós nasce o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. Malaquias 4, está escrito bem assim, que ele vem com as asas abertas, trazendo salvação debaixo das suas asas. A asa é o Antigo e o Novo Testamento. Então, irmão Borges, irmão Marcelo, tem também o irmão Ademar, né? Irmão Ademar, e a irmã Roberta, a irmã Dirce, a irmã Dulce também, que sempre está aí pedindo, a ver, não cito o nome da irmã Dulce, mas agora estou citando aí, viu, irmã Dulce? Que Deus ricamente abençoe, e eu vou orar, e eu creio que Deus responde a minha oração. Deus honra a minha oração. Não porque eu sou digno, não porque eu sou tão santo que Deus une. Não é isso, não. Deus honra porque eu creio no sangue do Senhor Jesus Cristo. Porque eu creio que o sangue de Cristo nunca falhou e nunca falhará. E eu creio que o Espírito Santo está aqui, foi dado para ele poder interceder por nós através da nossa oração. Romano 8, o Espírito Santo com gemido inexprimível, ele intercede por nós
através da nossa oração, que não sabemos orar e nem como pedir, disse Paulo. Mas o Espírito Santo, com gemido inexprimível, ele conserta a nossa oração e leva na presença de Deus. O irmão Branda diz que Deus não ouve a nossa voz no céu, ele ouve a voz do sangue. Por isso que eu confio no sangue de Cristo para chegar lá no céu e falar com Deus. E além do mais, ainda nós temos nossos anjos que campam ao nosso redor, e eles também vão no céu buscar socorro para nós. Então nós temos bastante meio. Então nós temos bastante meio para chegar em Deus e Deus trazer para mandar para nós a resposta da nossa oração. Eu não confio em mim, mas eu confio no sangue de Jesus Cristo. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, confiado no teu precioso sangue, que não foi derramado em vão, mas foi derramado para nós limpar e para fazer nós filhos do Senhor, Pai. E também creio no Espírito Santo, que foi dado para ser o nosso mestre, para ensinar a nós todas as coisas e fazer nós lembrar de tudo que tem dito. E além do mais, o Senhor disse que ele seria o nosso consolador. Então, se ele é o nosso consolador, ele é o nosso descanso. Então, ele é o nosso sábado. Não um dia por semana, mas todo dia, toda hora, todo minuto, nós estamos descansados no Espírito Santo. Então, Senhor Deus, nas tuas mãos está entregue cada ouvinte, e o irmão Borges não tem mais coronavírus. Amém. A partir desse momento, ele não tem mais, porque todo verme do coronavírus está morto pelo fogo do Espírito Santo e queima tudo, queima todo o verme, Pai, que está no irmão Borges, para que ele levanta e vai cumprir a sua missão, Pai, de pai, de esposo, de avô, o que ele é, e de cristão, como ele é, Senhor Deus. Abençoa também o irmão Marcelo, todos os irmãos que estão ouvindo, não consigo citar o nome de todos, mas Deus consegue, e Deus está te vendo, e Deus está ao teu encontro, levando para você a mão cheia de dádiva, para esparramar na sua vida como uma grande lavoura que você é, e o Espírito Santo é a grande chuva que traz para você crescimento e traz para você descanso. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa tarde nos braços do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.